Criado por uma negra doceira, Paulo Honório foi um menino órfão que guiava um cego e vendia cocadas durante a infância para conseguir algum dinheiro. Depois, começou a trabalhar duro na roça até os 18 anos. Nesta época, ele esfaqueia João Fagundes, um homem que se envolve com uma mulher em que Paulo Honório teve sua primeira relação sexual. Então é preso e durante esse período aprende a ler com o sapateiro Joaquim. A partir de então, ele passa somente a pensar em juntar dinheiro. Saindo da prisão, Paulo Honório pega emprestado com o J. Pereira uma quantia em dinheiro e começa a negociar gado e todo tipo de coisa pelo sertão. Assim, ele enfrenta toda sorte de injustiças, fome e sede, passando por tudo isso com muita frieza e utilizando de meios antiéticos, como ameaças de morte e roubo. Após conseguir juntar algumas economias, retorna à sua terra natal, Viçosa, com o desejo de adquirir a fazenda de São Bernardo, onde tinha trabalhado. Para tanto, Paulo Honório inicia uma amizade falsa com Luiz Padilha, herdeiro de São Bernardo. Luiz era um moço apaixonado por jogo, mulheres e bebida. E aos poucos, Paulo consegue conquistar a confiança dele. Inexperiente, Luiz Padilha começa a financiar projetos que não trarão sucesso incentivado por Paulo Honório, que fazia tudo isso com a intenção de fazer Luiz Padilha ficar falido financeiramente. Tendo sucesso em seu plano, Paulo consegue comprar a fazenda São Bernardo por um preço irrisório. Com a ajuda de seu amigo Casemiro Lopes, Paulo Honório manda matar Mendonça, fazendeiro vizinho, e consegue expandir os limites das terras de São Bernardo. Através de empréstimos bancários, investe em máquinas e na plantação de algodão e mamona. Para escoar seus produtos, Paulo Honório constrói estradas e passa a se dedicar cada vez mais ao trabalho. E, para conseguir obter tudo isso, ele comete as maiores injustiças e utiliza de todos os meios que puder, garantindo impunidade através de uma grande rede de relacionamentos. Seus ajudantes são Condim, o jornalista local, o padre Silvestre e o advogado Nogueira, que manipula os políticos locais. Com a fazenda em ótima situação, Paulo Honório contrata o seu Ribeiro para cuidar das contabilidades. Contrata Luiz Padilha como professor e constrói uma escola para alfabetizar os empregados e agradar o governador do Alagoas. Além disso, manda buscar a negra doceira que havia criado a velha Margarida, arranjando moradia para ela em São Bernardo.
Um dia, Paulo Honório percebe que precisa de um herdeiro para suas ricas terras e por conta disso resolve se casar. Pensa nas filhas e irmãs de seus amigos, mas nenhuma lhe agrada. Então, um dia conhece a professora primária Madalena na casa do juiz Magalhães. Da mesma forma determinada como conseguiu obter e administrar sua propriedade, Paulo Honório convence Madalena a se casar com ele. Após o casamento, a moça e sua tia Glória mudam-se para a fazenda e o rico fazendeiro vai percebendo que a rotina de São Bernardo começa a se alterar. Madalena se interessa pela vida dos empregados e dá opiniões sobre as condições precárias do professor Padilha, exigindo a compra de materiais escolares. Além disso, ela passa a dividir as tarefas de escrituração com Ribeiro. Paulo Honório, que imaginava Madalena como uma mulher frágil e normalista, incomoda-se profundamente com o comportamento da moça, e então começam as brigas do casal, que evidenciam a personalidade violenta do fazendeiro. Não conseguindo dominar a mulher como controlava todos, Paulo Honório se torna cada vez mais agressivo com todos e revela um ciúmes excessivo. Mesmo o nascimento do filho não ameniza os ciúmes que sente. E assim, Paulo Honório vai ficando cada vez mais paranoico em relação à suposta infidelidade da mulher e se torturava ao som de passos imaginários durante a noite e olhos delírios. Enquanto isso, Madalena sofria e sua solidão. Um dia, Paulo Honório, ao contemplar orgulhoso sua propriedade do alto da torre da igreja, vê Madalena escrevendo. Ele desce e confere o trabalho dos empregados e acha uma folha no chão. Lendo e relendo o trecho escrito, Paulo Honório tem certeza que é uma carta endereçada para um homem e é tomado por intenso ódio. Então só aumentava, sentindo-se humilhada e sem dignidade. Por fim, perde o interesse pelo próprio filho. Chegando em casa no dia seguinte, ele ouve gritos e descobre que Madalena havia se suicidado. Ela havia deixado sobre a bancada uma carta de despedida para o marido, sendo que faltava uma página, justamente aquela que ele havia encontrado no chão no dia anterior. Graciliano Ramos de Oliveira nasceu em Quebrangulo, Alagoas, em 27 de outubro de 1892. Terminando o segundo grau em Maceió, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como jornalista durante alguns anos. Em 1915, volta para Alagoas e casa-se com Maria Augusta de Barros, que falece em 1920 e o deixa com 4 filhos. Trabalhando como prefeito de uma pequena cidade interiorana, foi convencido por Augusto Schmitz a publicar seu primeiro livro, Caetés, de 1933, com o qual ganhou o Prêmio Brasil de Literatura. Entre 1930 e 1936, morou em Maceió e seguiu publicando diversos livros enquanto trabalhava como editor, professor e diretor da Instrução Pública do Estado. Foi preso político do governo Getúlio Vargas, enquanto se preparava para lançar Agostia, que conseguiu publicar com a ajuda de seu amigo José Lins do Rego, em 1936. Em 1945, filia-se ao Partido Comunista do Brasil e realiza durante os anos seguintes uma viagem à União Soviética e países europeus junto à sua segunda esposa, o que lhe rende seu livro Viagem, de 1954. Artista do segundo movimento modernista, Graciliano Ramos denunciou fortemente as mazelas do povo brasileiro, principalmente a situação de miséria do sertão nordestino. Adoece gravemente em 1952 e veio a falecer de câncer do pulmão a 20 de março de 1953, aos 60 anos. Suas principais obras são Caetés, de 1933, São Bernardo, de 1934, Angústia, de 1936, Vidas Secas, de 1938, Infância, de 1945, Insônia, de 1947, Memórias do Cárcere, de 1953 e A Viagem, de 1954.